Boa tarde, Gessílio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. Boa tarde a todo o povo de São Raimundo Nonato e da microrregião. Gessílio, eu estou te atendendo porque eu acho que é uma informação importante. Nesse momento eu estou em trânsito, me dirigindo para São Paulo, para onde eu vou numa praia no litoral norte de São Paulo, a 200 quilômetros de São Paulo. Todo mundo pensa que as praias mais bonitas do Brasil estão no Nordeste, né? Na verdade, o Nordeste tem coisas maravilhosas, como o Delta no Piauí. Mas as praias mais bonitas, realmente, eu conheço bastante o Brasil, ficam no litoral norte de São Paulo. Então eu estou indo para São Paulo para fazer essa reportagem lá. E no dia 17, na próxima terça-feira, eu embarco para La Paz, na Bolívia, e depois Santiago, no Chile, onde eu vou cobrir os protestos de ruas que há 15 dias sacodem esses dois países. Eu peço, inclusive, que os ouvintes da rádio rezem por mim, porque minha passagem para Santiago, no Chile, é só de ida. Ou seja, eu não tenho o bilhete de volta aéreo, porque eu estou indo cobrir exatamente uma greve que vai existir lá dia 18, que vão fechar os aeroportos, e a revista que eu estou indo de São Paulo está tentando uma estrutura para eu sair do país de carro via fronteira com a Argentina. Mas vai dar tudo certo. Mas vamos ao que interessa. Eu parei a viagem aqui para descrever, para a gente falar um pouco sobre essas duas matérias, essas duas reportagens que eu publiquei no final de semana. Então, ouvintes, há uns 40 dias atrás eu publiquei um artigo de opinião nos sites de São Raimundo em que eu fazia uma pequena análise da gestão da Carmelita Castro, atual prefeita de São Raimundo, principalmente em relação ao cuidado com a zona urbana, a limpeza da cidade. E após a publicação desse artigo, em que eu falava de 30 anos de atividade política em São Raimundo, a mudança dos grupos, e finalmente a Carmelita assume a prefeitura num momento muito mágico, digamos assim, onde todas as forças estão unidas em benefício de São Raimundo, senadores, governadores, etc. Pois bem, passado a publicação desse artigo, eu comecei a receber uma série de comentários nas ruas, pelo WhatsApp, pelo e-mail, das pessoas me cobrando: André, eu vi o teu artigo, muito bacana, você realmente fez uma análise desses últimos 30 anos, mas você esqueceu de falar que existem problemas ainda. E, na verdade, eu falo isso no texto, né? Eu digo que o texto, que a administração tem feito muitas coisas boas, mas que tem alguns problemas. E um desses problemas é a questão do lixo. Então, várias pessoas me procuraram para fazer uma matéria sobre a questão do lixo. Isso tem 40 dias e eu não fiz imediatamente. Você vê, uma matéria ela necessita de uma apuração, de uma checagem. Eu viajo muito. Mas nesses 30 dias eu tive tempo de ir em loco, ver esses pontos onde tinham sido feitas denúncias, inclusive outros pontos que eu mesmo conhecia, e terminei descobrindo uma situação assim bem grave, que eu vou passar a relatar para vocês agora, que são essas duas reportagens que os ouvintes acabaram de ouvir aqui no Jornal da Cultura. Primeiro vamos falar dessa questão do lixo em plena zona urbana, né? Qual cidadão de São Raimundo, com exceção de quem mora no conjunto habitacional do Santa Luzia, no bairro Santa Luzia, que conhece essa avenida importantíssima, que poderia desafogar todo o trânsito da barragem, da parede da barragem do Santa Luzia, que é aquela avenida que vem por trás do Pará Madeiras, ali quase do poliesportivo, e que dá acesso ao conjunto habitacional do Santa Luzia, ou seja, uma via de ligação entre zona comercial e zona de bairros, um bairro muito populoso, inclusive, que dá acesso a outros, e eu fiquei assim estarrecido, porque são quase 1 quilômetro de lixão. Se você sai ali do Pará Madeiras, logo após aquele terreno ali do ginásio poliesportivo, com o muro da universidade ali por trás, você começa a ver que o lixo está ali dos dois lados da rodovia, da avenida, que eu acho que ainda não tem nome, não sei, me desculpem, e que vai até o Santa Luzia. Mas assim, é uma coisa absurda. E é lixo, é resto de material de construção, é gado comendo lixo, é o esgoto no meio da rua, preto e fétido, é as pessoas, um trânsito intenso de moto e de bicicleta e de pessoas a pé que vão trabalhar e não passam pela parede do Santa Luzia, e as pessoas reclamavam quando eu estava fotografando e gritavam: denuncia mesmo, isso é uma esculhambação. E o que me
me deixou mais estarrecido é o que aparentemente a prefeitura desconhece essa situação, ou seja, uma prefeitura tão atuante, uma prefeita tão voltada para as questões do município e simplesmente desconhece que dentro de São Raimundo Nonato, próximo da zona comercial, tem uma avenida que a gente pode chamar de Avenida do Lixo. Essa é o verdadeiro nome daquela avenida, uma coisa vergonhosa dentro de São Raimundo Nonato. Para piorar o que já é grave, aquela área faz parte das lagoas do Rio Piauí, ou seja, são áreas protegidas pela Constituição estadual, pela lei municipal. É uma área de leito, de rio, de lagoas, não pode ter aquele aterramento lá, não pode ter aquela quantidade de lixo. E aí o que é mais grave é que eu procuro a prefeitura, eu procuro os assessores da prefeitura, os assessores me pedem para falar com o secretário municipal de meio ambiente, que é um biólogo, que me conheceu ficando na minha casa na Serra da Capivara, quando estava terminando o seu curso para fazer pesquisas, e ele simplesmente se nega a prestar esclarecimentos à população que paga o seu salário, André Landim. Você é funcionário da prefeitura, a prefeitura paga o teu salário, eu pago, o Gessílio paga, todos os ouvintes pagam. Você tem que dar explicações para a população. Você não pode simplesmente dizer, não tenho tempo, eu não sei isso, eu preciso de outro secretário para me explicar. Isso ficou claro que você desconhece a situação do lixo em São Raimundo Nonato. Bastante preocupante isso, um secretário de meio ambiente que não conhece a situação do lixo, que se omite a uma reportagem, né, que é uma questão pública, ou seja, eu entrei em contato com a prefeitura, eu dei o tempo específico para eles responderem as questões, eu passei uma série de lista de questões que era simplesmente me responder. As questões são as seguintes, André Landim, me explica, por que que nesse lixão não tem uma placa dizendo assim, proibido jogar lixo aqui? Por que que vocês não fazem uma fiscalização durante o dia e a noite para pegar em flagrante quem joga o lixo? Por que que vocês não tomaram nenhuma atitude em relação a isso? Por que que vocês não se anteciparam e procuraram o Ministério Público Estadual, que é muito atuante, a doutora Gabriela tem feito um trabalho excelente aí na comarca de São Raimundo, para pedir ajuda? Por que que vocês não fazem um seminário? Por que que vocês não comunicam a população? Você, André Landim, vai na rádio e diz, população, vocês estão jogando lixo em tal local, não pode, ali faz parte do rio, ali é uma avenida. Não tomaram nenhuma atitude, se omitiram. Ontem a assessora da prefeitura, ainda em contato comigo, disse que a prefeitura não vai se manifestar, é a posição dela, e fica o ouvinte, e aí fica o cidadão interpretar quem está certo, se é o jornalismo que descobre as coisas, que tenta ouvir a versão da prefeitura, ou a prefeitura que se omite. Vamos passar para a segunda reportagem, que é os lixões nas entradas da cidade. Então, é inegável que Carmelita Castro e sua equipe na prefeitura de São Raimundo Nonato vem fazendo um trabalho exemplar na questão dos resíduos, da coleta do lixo, na manutenção da cidade, da limpeza das vias públicas. A cidade está bonita, a cidade está agradável, as pessoas que chegam de fora ficam felizes, a gente se sente satisfeito em pagar os impostos, mas vendo que pela primeira vez uma prefeita está usando esses recursos oficialmente em benefício da população. Mas aí, quando você vai saindo da cidade ou entrando na cidade, você é presenteado por uma série de lixões. O mais grave deles está na BR-020, ou seja, exatamente o nosso cartão postal. A prefeita Carmelita, que fala tanto do turismo, que quer integrar tanto São Raimundo ao turismo, que já foi em seminários internacionais de turismo, trouxe o ministro do turismo. O que é que o ministro disse quando estava entrando em São Raimundo e viu aquele lixão na BR-020? O que é que os pesquisadores, que os turistas do mundo inteiro dizem quando vê aquele lixão? O que é que os moradores de Coronel José Dias, de São João, de São Raimundo, que chegam pela BR-020, sentem ao chegar em São Raimundo e encontrar aquele verdadeiro lixão na entrada da cidade? Mas isso não é só nessa estrada para o parque. Se você sai na estrada para Teresina, para Canto do Buriti, menos de 5 quilômetros da saída da cidade, tem um lixão do lado direito, ao lado da entrada da Serra dos Gringos. Se você sai na BR-020 no sentido Campo Alegre de Lourdes, você vai ter, logo após o condomínio Serra da Capivara, do lado esquerdo, sentido Campo Alegre, outro lixão. Quem vai para a estrada do São Vítor, você vai na estrada para Caracol, também. Aí tem uma questão, a prefeitura consegue resolver tudo de uma vez? Não, claro que não. Isso é um trabalho longo, isso vai depender de muita dedicação da Carmelita, que não pode parar, ao contrário, tem que aumentar suas equipes, tem que intensificar essas ações, mas também não pode se omitir. O que é
que custa colocar uma placa nesses locais dizendo local proibido de despejo de lixo? Você pode ser multado, você pode responder pela lei. O que é que custa colocar uma fiscalização? Quando você não vê isso, você só vê a omissão. Aí a prefeitura responde, o André estava no interior coletando lixo. Mentira, o André estava na cidade. Quando eu falei com ele, ele me falou, estou resolvendo demandas internas. Estava na cidade. Mesmo que sua equipe estivesse no interior coletando lixo, mas mostra que ele desconhece a realidade da cidade. E a situação do André como secretário de Meio Ambiente é muito séria, porque tem 2 denúncias que eu estou apurando e que não posso falar agora para vocês, porque no jornalismo a gente apura, checa para depois denunciar, mas que são 2 coisas seríssimas. Uma delas, inclusive, envolve casos de polícia. E vocês vão saber do que se trata. E tem a ver com o meio ambiente, e tem a ver com a gestão do André Landim. Então, assim, vamos esperar que a prefeitura pegue essas matérias como um alerta e não como uma coisa negativa. O André é negativo, o André está fazendo coisa ruim. Então o André só é bom jornalista quando ele fala bem. Quando ele critica, ele é um mau jornalista. Ou o André só é bom para os grupos de oposição quando ele fala mal. Quando ele fala bem, ele não presta. Não é isso, gente. O jornalismo ele tem que ser imparcial, tem que ser íntegro, tem que ser independente. No dia que me deram essas denúncias, qualquer outra pessoa correria e publicaria. Não, eu tive calma, eu fui ver, eu chequei, eu fotografei. Aí eu desafio o André para ir aí na rádio, comigo em qualquer debate. Vamos lá, André, eu levo as fotos e você se explica com as fotos. Espero que essas matérias sirvam como um alerta, ou a prefeitura ou a prefeita deveria dizer assim, que bom que a gente está sendo alertado e vamos tomar providências com isso. E não que isso não se transforme numa questão picuinha, porque eu não tenho nada a ver com a política de São Raimundo, eu não me envolvo com a política de São Raimundo, eu nunca tive cargo político, eu não dependo de política, eu sou jornalista e graças a Deus consigo viver muito bem sendo independente. Mas eu quero uma São Raimundo melhor e eu quero cobrar dos nossos políticos, dos nossos representantes, o que eles devem fazer dentro da lei e eticamente. Gessílio, tocar num assunto que eu acho também de extrema gravidade e importância, mas que a gente pode voltar a esse debate depois com calma, que é a questão do trânsito de São Raimundo Nonato, né? Já ficou claro, é quase unanimidade, que esse novo projeto do tráfego de São Raimundo Nonato não é eficiente, não agradou a população e o pior de tudo, no meu ponto de vista, faz com que a população tenha uma espécie de rinha que queira ir contra, queira contestar. Então, assim, as avenidas que eles colocaram com determinado caminho de tráfego, contramão, ninguém respeita, as pessoas entram, passam, ônibus, ambulância, carro de polícia, ou seja, virou uma verdadeira desmoralização. Essa questão do semáforo de costas para o motorista é uma coisa absurda, virou papagaiada na cidade, virou fofoca. Então, assim, as pessoas estão me cobrando, André, isso é desperdício de recurso público. Então fica um apelo aqui para a Carmelita, para a equipe dela. Será que vocês não perceberam que esse planejamento não foi eficiente? Será que não é hora de fazer uma autoanálise, uma reflexão? Será que não é hora de convidar a população para fazer um pequeno seminário, pode ser aí no clubinho, no BNB, aí dentro da cidade, para se discutir isso, esse plano de tráfego? Quer dizer, cidades como São Raimundo não tem mais necessidade de semáforos em locais que não tem um fluxo constante, ou seja, você faz aquelas rotatórias, que a preferencial é de quem está dentro da rotatória, isso é no mundo inteiro. Agora, é vergonhoso colocar uma esquina com 2 semáforos, um de costa para quem está na avenida do Proarte ali da Fundação, ninguém respeita nada, ninguém respeita as ruas, durante o dia pode ter um fiscal ou outro ali, as pessoas respeitam no centro, mas deu meio-dia, ninguém respeita mais, e a cidade vira um caos. É isso que a gente quer? Não. A gente quer uma cidade organizada, que todo mundo respeite. Então aqui fica o alerta, não é uma crítica, é um alerta só. Prestem atenção, conversem com a população. Todo mundo na cidade está criticando essa nova política do trânsito. E vocês não vão conseguir sucesso com a população contra vocês. É uma coisa muito clara, muito fácil de se resolver. Boa tarde, obrigado a todos e rezem por mim, que eu estou indo para uma série de reportagens. Se Deus quiser, em dezembro eu estou de volta a essa cidade tão linda.